Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de eletrônica. Essa é a nossa aula número 17. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das técnicas de polarização em corrente contínua dos transistores bipolares de junção. Nas aulas anteriores, nós comentamos que para o transistor bipolar de junção atuar como amplificador, é necessário que a gente polarize ele em um determinado ponto da característica, da curva corrente-tensão, para que ele fique dentro da região de operação ativa. Ele só pode atuar como amplificador se ele estiver dentro da região de operação ativa. E uma vez estando polarizado nesse ponto, a gente sobrepõe ao sinal de corrente contínua, que é fixo, a gente sobrepõe um sinal a ser amplificado. E aí esse sinal ele vai permitir uma excursão pequena em torno desse ponto de operação, que está representado aqui como ponto quiescente. Então, a necessidade de manter o transistor operando em um ponto fixo ou aproximadamente fixo é justamente a necessidade de mantê-lo dentro da região ativa de operação. Por esse outro gráfico aqui que nós já estudamos, é muito fácil notarmos que pequenas variações aqui na tensão vão provocar a mudança de estado de operação do transistor, seja para o modo corte, seja para o modo saturação. Então é necessário a gente ter estratégias de manter esse transistor operando em um ponto fixo, tá? Nessa aula de hoje é isso que nós vamos estudar, Então, primeiramente, os objetivos da polarização. Como nós já comentamos, manter o transistor operando em um ponto fixo dessa curva característica tensão corrente e para que ele seja fixo, basicamente significa dizer que a corrente no coletor deve ser constante e insensível às variações na temperatura e no ganho beta. Nós já comentamos também que o ganho beta dos transistores é muito variável. Para um mesmo tipo de transistor do mesmo fabricante, esse beta ele pode variar sensivelmente. Outro aspecto também é que a variação de temperatura faz com que a tensão de junção dos transistores se altere levemente. Então, essas alterações, tanto na temperatura quanto no ganho beta, não podem comprometer a operação do transistor, não pode comprometer a polarização do transistor. Então nós vamos estudar estratégias de como manter essa corrente no coletor fixa e insensível a esses tipos de variação. Outra característica da polarização é que esse ponto de operação, que a gente chama de ponto quiescente, ele deve permitir a máxima excursão do sinal de saída. Ou seja, se nós escolhemos um ponto de operação muito próximo das extremidades aqui, entre o modo ativo e o modo corte, ou o modo ativo e o modo saturação, o que vai ocorrer? Que a excursão do sinal não será maximizada, não será totalmente aproveitada, porque ele vai estar muito próximo aqui já de entrar na saturação ou de entrar no corte. Então o ponto quiescente ele deve ser escolhido de tal modo que permita a máxima excursão do sinal que vai ser sobreposto a essa tensão de polarização. Ok? Bom, então nós vamos estudar algumas técnicas. Existem diversas formas de se polarizar os transistores e aqui nós vamos estudar 4 técnicas que são as principais. Tá? A primeira técnica, uma das mais simples, é aquela que você faz quando você tem apenas uma fonte de tensão contínua disponível. Tá? Então, se você só tem uma fonte, uma alternativa para você polarizar o transistor é essa que está mostrada aqui. Você utiliza essa fonte de tensão contínua para alimentar o coletor através de uma resistência RC e aí você usa um divisor resistivo para colocar uma segunda tensão, um valor que a gente chama aqui de VBB, na base do transistor. Tá? Então você usa essa estratégia do divisor de tensão aqui para obter um valor de tensão de polarização VBB aqui de base. Okay? E aí vem o emissor aterrado através de uma resistência também. Bom, agora vamos tentar entender um pouco como funciona esse circuito, esse tipo de polarização. Se a gente observar esse divisor de tensão aqui, quem é a tensão dada no ponto aqui, sobre o resistor R2? Então, a gente sabe que num divisor de tensão, a tensão no segundo resistor é proporcional ao seu valor em relação à soma
dos dois resistores. Portanto, a tensão VBB vai ser a tensão CC, que está aqui em cima, vezes o R2 sobre a soma de R2 mais 1, que é a resistência equivalente. Tá? Então, ela vai ser, na verdade, uma fração de VCC, e essa fração é proporcional ao valor de R2, ok? Bom, então a gente pode escrever ainda para esse ponto aqui a resistência que é vista pela base, né? Se a gente for observar a resistência que é vista pela corrente que está entrando aqui na base do transistor, né? Essa resistência vai ser vista como o quê? Como esses dois resistores aqui em paralelo, tá? Se nós curto-circuitarmos essa fonte aqui embaixo, vai ficar os dois resistores em paralelo. Portanto, a resistência equivalente nesse ponto aqui, que a gente está chamando de resistência de base, vai ser a resistência em paralelo de R1 e R2, né? Que é o produto pela soma. Então, resistência de base igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso é a resistência de base equivalente, né? E corresponde o quê? Corresponde a nós redesenharmos esse circuito dessa forma. Então, quando eu faço a polarização apenas com a fonte de tensão contínua, utilizando esse divisor resistivo, o que eu estou fazendo, na verdade, é simulando aqui, né, um resistor na base do transistor, que é dado pelo valor em paralelo de R1 e R2, e aqui colocando uma tensão VBB que vai ser igual a uma fração dessa tensão VCC, né, dada também pelos valores de R1 e R2, como está posto aqui. Então, eu posso analisar esse circuito aqui, que é o equivalente desse outro circuito inicial. Bom, então se nós escrevermos para essa malha aqui entre a base e o emissor, a lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? A gente pode escrever o seguinte, olha, começando aqui por VBB, né? Então, VBB menos a queda de tensão aqui no resistor de base, que é IB vezes RB, menos a tensão que existe entre base e coletor e base e emissor, né, o VBE, menos a queda de tensão nesse resistor do emissor, RE. Isso tudo aqui vai ser igual a zero, tá? Isso é a lei de Kirchhoff para essa malha aqui entre base e emissor. Bom, se a gente for relembrar lá das relações entre corrente de base e corrente de emissor no transistor operando no modo ativo, a gente vai lembrar que a corrente de base é igual à corrente de emissor sobre beta mais 1. Tá? Então eu posso substituir o valor aqui de IB por essa expressão aqui envolvendo IE, e aí eu vou ter quem? Vou ter a mesma expressão, só substituindo aqui o valor de IB por IE sobre beta mais 1, ok? E aí, vamos isolar o valor da corrente de emissor, tá? Vamos tentar isolar ele. Eu estou jogando esses dois termos aqui para o outro lado e isolando IE, e aí eu vou ficar com essa expressão. Portanto, IE vai ser quem? Vai ser o VBB menos o VBE dividido pela resistência do emissor, o RE, mais a resistência de base sobre beta mais 1. Okay? Lembrando que essa resistência de base, ela não existe fisicamente, né? Ela está sendo representada aqui como a resistência equivalente desses dois resistores aqui em paralelo, ok? Então essa é a expressão para a corrente no emissor, nesse caso aqui da polarização com a fonte de corrente. Bom, então vamos guardar essa fórmula aqui da corrente no emissor e vamos relembrar do que nós falamos no início da aula, né, sobre os objetivos da polarização. Então o objetivo é manter a corrente no coletor contínua, né, insensível às variações de temperatura e beta, né? Então, mas a gente mantendo a corrente no emissor contínua, isso equivale a dizer que a corrente no coletor também será contínua. Por quê? Porque a corrente do coletor é igual a alfa vezes a corrente do emissor, né? Então, como alfa é um valor aproximadamente constante para todos os transistores comerciais, então a gente vai ter o IE constante, corresponde a dizer que o IC também será constante, ok? Então, o que eu posso fazer para garantir que essa corrente no emissor não será influenciada significativamente pela temperatura? Se a gente for observar, a temperatura aqui nessa expressão, ela vai influenciar em quem? Na tensão da junção base-emissor, né? A variação da temperatura influencia no valor da junção que existe lá, da junção PN. Então, eu tenho que minimizar a influência de VBE aqui na expressão. Para isso, eu tenho que fazer quem? Eu tenho que fazer a tensão VBB muito maior do que a tensão VBE.
né? Porque nesse caso eu não vou ter muita diferença se eu tiver um valor de VBB grande em relação a VBE, tá? Quando a gente diz grande, é de pelo menos 10 vezes maior, ok? Bom, outro ponto é que a corrente também não pode ser influenciada pelas variações de beta, né? E beta a gente vê que está aqui embaixo, né? Então, somando a esse termo da resistência do emissor, né? Então, outra característica que nós devemos colocar nesse circuito de polarização é que a resistência do emissor tem que ser muito maior do que a resistência da base sobre beta mais 1, tá? Então, aqui já é outra condição. Se nós fizermos isso, então a gente vai garantir que a corrente no emissor não seja tão influenciada por variações na temperatura, né, que vão se refletir na tensão de base emissor, e variações no valor de beta, ok? Quando a gente diz que a corrente do emissor é constante, significa dizer que a corrente do coletor também será constante, né? Pois corrente do coletor é igual a alfa vezes corrente do emissor. Esse alfa é um valor que varia muito pouco, né? Fica aí entre 0,99 e 0,98 e por aí vai. Bom, então essas são as condições para a gente polarizar o transistor, tá? Só que aí existe um limite para a gente colocar essa tensão de base, né? Por quê? Porque o transistor não pode saturar, tá? A gente tem que lembrar que o objetivo, além dessas insensibilidades, né, da corrente, o objetivo também é manter o transistor operando no modo de saturação. Desculpa, no modo ativo, né? Para ele poder atuar como amplificador. Então, a tensão de base, se nós aumentarmos muito, o que vai acontecer? Ela vai ficar maior do que a tensão do coletor, e aí vai polarizar diretamente a junção base-coletor, e polarizando diretamente a junção base-coletor, a gente vai levar o transistor para o modo de saturação. Então, existe um limite aí que nós podemos ampliar o valor de VBB para que o transistor não sature, ok? E aí, do ponto de vista prático, né, para projetar a polarização do transistor, a gente pode colocar essa regra aqui, tá? Essa é uma regra prática, pode ser aplicada. Você escolhe a tensão de base como sendo 1/3 da tensão da fonte VCC disponível, né? E aí você bota o outro terço da fonte como sendo a queda de tensão no resistor do coletor, né? E aí vai ficar 1/3 entre a base e o coletor, ok? Então essa regra é uma regra bastante útil para projetar a polarização dos transistores. Você divide a tensão VCC, 1/3 para a base, 1/3 para a queda de tensão do coletor, e aí, consequentemente, você vai ficar com o outro terço entre a tensão de base e coletor, ok? Do ponto de vista da corrente no divisor de tensão, aquele divisor que fica alimentando a base, né? Uma regra também é colocar essa corrente como sendo 0,1 vezes a corrente do emissor, tá? E aí a gente despreza o valor da corrente que é drenado pela base e coloca o valor da corrente como se ela estivesse passando toda no divisor de tensão, como sendo 10% do valor da corrente do emissor, tá? Talvez esteja um pouco confuso, pessoal, o que eu estou falando, mas quando a gente fizer um exemplo, isso aqui vai ficar bem mais claro, ok? Podem ficar tranquilos. Bom, uma outra observação que a gente tem que fazer nesse circuito é com relação ao papel dessa resistência de emissor aqui, né? Essa resistência ela tem uma função de regulação do ponto de operação do transistor, né? Para tornar o ponto de operação do transistor mais estável, né? E como isso ocorre? Isso ocorre através do que a gente chama de realimentação negativa, né? Observe o seguinte, se nós aumentarmos, né, por alguma razão a corrente no coletor, corrente que passa aqui pelo corretor, o que é que vai ocorrer? Vai aumentar também a corrente que passa no emissor, né? Dado que a corrente do emissor é proporcional à corrente do coletor por um fator alfa. Então, vai aumentar a corrente do emissor, tá? Uma vez que aumenta a corrente no emissor, vai aumentar a queda de tensão nesse resistor e, portanto, vai aumentar a tensão no terminal do emissor, né? Que ela é igual à queda de tensão do resistor aqui, ok? Então, vai aumentar o valor de VE. Uma vez que aumenta o valor de VE, o que é que vai acontecer? A tensão
entre base e emissor vai diminuir. Por quê? Porque a tensão entre base e emissor é tensão de base menos tensão de emissor. Se eu aumento a tensão do emissor, significa dizer que a tensão da junção BE vai diminuir. E aí, se a junção BE diminuir, finalmente, né, a gente olhar para a expressão da corrente do coletor no modo ativo, a gente vai ver que ela é proporcional ao exponencial de BE. Né? Então, se eu diminuir esse valor de VBE, significa dizer que eu vou diminuir também a corrente no coletor. E aí eu tenho esse efeito aqui exatamente oposto ao efeito inicial. Ou seja, um aumento na corrente de coletor vai ser compensado, né, por uma diminuição na tensão entre base e emissor, de forma que a corrente do coletor tende a continuar constante. Ela vai ser insensível a pequenas variações, porque essa resistência aqui do emissor tem essa função de realimentação negativa, tá? Então é uma estratégia interessante para a gente manter o transistor operando de uma forma mais estável. Bom, e vamos finalmente executar o exemplo para tentar deixar todo esse conceito, né, de polarização mais claro, tá? Então o exemplo diz o seguinte: é projetar a polarização do amplificador abaixo para fazer a corrente do emissor igual a 1 mA utilizando uma fonte de 12 volts, tá? E sabendo que o transistor tem um beta igual a 100. Bom, então a gente quer polarizar de modo que a corrente aqui no emissor seja 1 mA e tenha a menor variação possível em relação a variações de beta e da temperatura, ok? E aí a gente vai lá aplicar agora a regra prática que nós acabamos de falar, né? Que é basicamente a gente trazer essa tensão da base aqui para ser 1/3 da tensão da fonte VCC disponível. Então, a gente tem uma fonte de 12 volts, significa dizer que a tensão da base vai ficar em 4 volts, ok? Então, eu quero uma tensão de base igual a 4 volts. Sabendo que a tensão da base está relacionada com a tensão VBE, né, a tensão de junção entre base e emissor, portanto, VBE é igual a tensão de base menos tensão de emissor, a gente pode escrever que a tensão do emissor vai ser igual à tensão da base menos VBE, né? Considerando aqui que o transistor vai operar no modo ativo, então o VBE a gente sabe que é igual a 0,7, portanto a tensão do emissor vai ser igual a 3,3. 4 menos 0,7, 3,3, tá? Conhecendo a tensão no emissor e sabendo qual a corrente que eu desejo, né, de 1 mA, então eu posso determinar quem é a resistência. Ora, a resistência vai ser a tensão do emissor sobre a corrente do emissor, tá? Então eu já sei quem é a tensão do emissor, 3,3, a corrente do emissor, 1 mA, tá? E isso me diz que eu tenho que ter uma resistência de emissor igual a 3,3 kΩ. Então eu já determinei aqui o primeiro valor da resistência do emissor. Bom, seguindo aqui, a gente sabe também, né, pela regra prática, que a queda de tensão no resistor do coletor deve ser também igual a 1/3 da tensão da fonte disponível VCC, tá? Então eu sei que IC vezes RC deve ser igual a 4 volts, que é a queda de tensão aqui no resistor. A gente pode escrever, portanto, né, que a resistência vai ser quem? Vai ser esses 4 volts dividido pela corrente de coletor, tá? 4 volts sobre a corrente de coletor. Só que a corrente de coletor é igual a alfa vezes a corrente do emissor, que nós já sabemos que deve ser de 1 mA, tá? Portanto, nós vamos fazer 4 vezes. Quem é o valor de alfa, né? A gente tem que calcular. Alfa vai ser igual a beta sobre beta mais 1. Portanto, vai ser 100 dividido por 101. Isso aí vai dar aproximadamente 0,99. Então, vai ficar 0,99 vezes 1 mA. Isso aqui vai dar aproximadamente 4 kΩ, tá? Então, aqui a gente já conseguiu determinar também a resistência do coletor, sendo igual a 4 kΩ. E por fim, a regra prática que nós comentamos diz que a corrente no divisor de tensão deve ser de aproximadamente 10% da corrente do emissor. Então, a gente pode o quê? Desprezar essa corrente que vai ser drenada aqui pela base, né? E considerar que essa corrente vai passar 100% aqui pelos resistores, tá?
Quando a gente faz isso, então a gente está dizendo que a resistência aqui vai ser igual a quem? A tensão, que é VCC, né? A resistência equivalente, que é R1 mais R2, vai ser igual a tensão VCC sobre a corrente que passa por esses resistores, né? A tensão VCC é 12 volts e a corrente a gente quer que seja 10% do valor da corrente do emissor, portanto 0,1 vezes 1 mA, tá? E aí a gente vai chegar ao fato de que R1 mais R2 tem que ser igual a 120. Essa é uma primeira expressão. A gente sabe ainda que a tensão aqui no ponto da base, né? A tensão na base ela é dada pelo divisor de tensão aqui desses dois resistores, como a gente já comentou. Portanto, essa tensão na base aqui vai ser proporcional ao R2 sobre a resistência equivalente, que é R1 mais R2 vezes VCC, tá? Sabendo que a tensão na base é um terço de VCC, portanto é 4 volts, né? E VCC é 12 volts. Então a gente chega aqui numa expressão também, se a gente fizer a multiplicação aqui desses termos, a gente vai chegar numa expressão de que R1 é igual a 2 vezes R2. Ora, então nós temos agora duas equações relacionando R1 e R2 e temos duas incógnitas para determinar. É um sistema de equações simples. A gente resolvendo isso aqui vai verificar que o R1, basta a gente substituir essa relação aqui, né? O R1 aqui dentro, e aí a gente vai descobrir que o R1 é igual a 40 kΩ e o R2 80 kΩ. Portanto, nós determinamos aí os 4 valores dos resistores aqui para manter a polarização do transistor aqui com a corrente do emissor igual a 1 mA, tá? Agora, nós devemos conferir se essas escolhas que nós fizemos, elas realmente estão adequadas, tá? Porque vejam que nós fizemos aproximações, no caso, para determinar essas duas resistências aqui, nós não consideramos que existe uma corrente sendo drenada pela base aqui, tá? Então, é importante a gente conferir qual vai ser o valor real da corrente do emissor com essas resistências, né? Então, a gente deve resgatar aquela expressão que nós encontramos lá no início da aula para a corrente do emissor, né? Que vai ser dada pela diferença entre a tensão da base e a tensão VBE sobre a resistência do emissor mais a resistência de base sobre beta mais 1, tá? Então, tensão da base é 4 volts, tensão VBE, a gente está considerando aqui modo ativo, menos 0,7. Quem é o RE? Nós determinamos 3,3 kΩ, tá? E o valor de RB a gente sabe, né, é a resistência em paralelo de R1 e R2. Então, fazendo aqui R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, que é o paralelo deles dois, vai dar 26,67 kΩ, tá? Então, está aqui 26,67 kg, dividido por beta mais 1, beta igual a 100, portanto, dividido por 101. Essa expressão inteira aqui vai resultar em 0,93 amperes. Ora, isso é um valor mas é sensivelmente diferente do 1 mA que foi especificado, tá? Portanto, esse projeto não está adequado. Perceba que nós escolhemos os valores inicialmente com base na regra prática, mas uma vez que nós conferimos qual seria o valor real da corrente do emissor, não ficou dentro do que está especificado, portanto nós temos que fazer pequenos ajustes na escolha dos resistores para poder resultar em um valor da corrente do emissor mais próximo de 1 mA que foi especificado, tá? Olhando para a expressão, o que nós podemos alterar facilmente aqui, né? Facilmente nós podemos alterar, por exemplo, o valor da resistência do emissor, né? Nós podemos, se nós diminuirmos um pouco aqui a corrente do emissor, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o valor da corrente, porque como a resistência está no denominador, uma vez que eu diminuo a resistência, eu aumento o valor da corrente, tá? Então vamos, por exemplo, considerar um ajuste aqui no valor de RE para 3K, né? Ele foi definido inicialmente como 3,3, a gente vai reduzir ele para 3 e vai ver como fica a corrente. Reduzindo ele para 3, aí você vai ter agora, né, substituindo toda a expressão novamente, você vai ter aí uma corrente de 1,01 mA. Então esse valor ele é aceitável, né? Está muito próximo do valor que foi especificado de 1 mA, portanto,
é o valor que deve ser escolhido para o resistor do terminal emissor, é 3 kΩ. Os demais permanecem conforme foi especificado, e aí a gente tem, portanto, o projeto para essa polarização aí, né, nesse ponto que foi solicitado, de 1 mA para a corrente de emissor. Ok? Então, o projeto de polarização é isso, né? Não existe um caminho único para ser feito, né? Você pode fazer de várias formas, né? O importante é você atender às especificações. A gente apresentou aqui uma regra prática que ajuda você à escolha inicial dos valores e posteriormente você deve fazer a conferência e, se houver a necessidade de ajuste, você ajusta os valores dos resistores aqui, ok, pessoal? Bom, uma outra forma de polarização dos transistores pode ser feita se você tiver disponível duas fontes de tensão, né? Então, se você tiver disponível duas fontes de tensão, você pode polarizar o transistor como está posto aqui, né? Você coloca um valor, uma fonte aqui no terminal do coletor e outra fonte no terminal do emissor. E aí você pode aterrar a base, né, através de uma resistência aqui. E aí então você tem aqui um circuito mais simples, né? Mais simples de você projetar esse circuito se você tiver duas fontes disponíveis, tá? Analisando esse circuito aqui, fazendo a mesma análise que nós fizemos anteriormente, né? Escrevendo a lei de Kirchhoff aqui para essa malha, né? Então, quem a gente tem aqui nessa malha? A gente tem a queda de tensão no resistor RB, né? Ela vai entrar negativa aqui, menos IB RB. A gente tem a queda de tensão na base, entre base e emissor aqui, o VBE. A gente tem a queda de tensão no resistor RE, que vai ficar, portanto, IE vezes RE. E a gente tem, por fim, a queda de tensão aqui, VEE, né? Então, menos VEE, como é menos, vai ficar mais VEE igual a zero, ok? Então, essa é a expressão da lei de Kirchhoff aqui para essa malha entre base e emissor, né? Se nós lembrarmos aqui, né, o valor da corrente de base, sendo igual à corrente do emissor sobre beta mais 1, substituindo, portanto, esse valor aqui da corrente de base, né, reescrevendo a equação simplesmente substituindo o valor da corrente de base, e isolando o valor de IE, né, isolando esse valor de IE, trazendo ele aqui para o outro lado, ele vem positivo, a gente isola, e, portanto, a gente pode reescrever a expressão de IE como sendo VEE menos VEB sobre RE mais RB sobre beta mais 1, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um valor de RB que é um resistor real, né? Esse RB não é um resistor equivalente visto pela base, ele é um resistor real que está aterrado aqui. A gente lembra que as condições para fazer essa corrente de emissor pouco sensível são as mesmas que nós comentamos anteriormente, né? Então você tem que ter a tensão VEE muito maior do que a tensão VBE, tá? E você tem que ter também o valor do resistor RE muito maior do que essa expressão aqui, de RB sobre beta mais 1, tá? E aqui nesse caso você pode fazer beta pequeno, tá? Não tem nenhum... É mais fácil você fazer beta pequeno porque ele é um resistor real que você conecta ele aqui na base, ok? Lembrando que se a base não for utilizada como entrada do sinal que você quer amplificar, você não precisa colocar esse resistor aqui. Você pode aterrar a base, né, diretamente aqui, portanto o RB seria igual a zero, que seria o caso ideal, porque aí não vai ter influência nenhuma de beta no amplificador, ok? No ponto de polarização. Então é uma outra estratégia aí de polarização dos transistores para o caso de duas fontes. Bom, uma terceira estratégia de polarização, né, para o caso com apenas uma fonte também, e nesse caso a gente não utiliza a resistência de realimentação do emissor, né, mas aí a gente utiliza a realimentação aqui pela base, esse resistor de realimentação pela base, tá? Essa é uma estratégia mais simples também de polarização, tá? Então vamos analisar o que ocorre nesse caso.
A gente pode dizer aqui, né, que a gente vai ter uma corrente de base passando pelo resistor de base, entrando aqui na base, a corrente do coletor entrando aqui no terminal coletor e, portanto, a corrente que passa pelo resistor RC é a soma da corrente de coletor mais a corrente de base, ok? A corrente de coletor mais a corrente de base. E ora, a corrente de coletor mais a corrente de base é a própria corrente do emissor. Então, eu tenho essa corrente do emissor aqui igual, né? A corrente que desce aqui por esse resistor é igual à corrente que sai pelo emissor, ok? E a tensão que eu vou ficar aqui no meu coletor vai ser quem? Vai ser essa tensão VBE mais a queda de tensão do meu resistor, né? Porque eu vou ver a tensão que eu vou ver aqui é quem? A queda de tensão no resistor mais essa tensão que existe aqui na base, né? Que a gente vai ficar entre base e emissor. Como o emissor está aterrado, portanto a tensão da base é igual à tensão da base emissor, né? E aí somando essa tensão queda de tensão do resistor com a tensão que eu tenho aqui na base, eu vou ter, portanto, a tensão do coletor, ok? Bom, vamos escrever aí também a expressão da lei de Kirchhoff, né, para essa malha aqui entre coletor e emissor, tá? Então eu tenho aqui VCC, eu vou ter uma queda de tensão no resistor RC, né, que vai ser dada pela corrente vezes a resistência. A corrente aqui a gente já viu que é a própria corrente de emissor, então menos RC, menos essa queda de tensão que existe aqui na resistência da base, né? Entrando aqui no circuito, menos a resistência da base, queda de tensão na resistência da base, que é IB vezes RB, menos a queda de tensão que existe entre a base e o emissor, né? Entre aqui, esse VBE aqui. Portanto, a expressão para a lei de Kirchhoff é dada aqui. E aí, lembrando mais uma vez que a corrente de base pode ser expressa em termos da corrente do emissor, a gente substitui esse valor aqui na expressão, isola a corrente de emissor, né? E aí vai determinar que a corrente do emissor, nesse caso, é dada por essa expressão, VCC menos RC mais RB sobre beta mais 1, ok? Nesse caso aqui, para fazer essa corrente insensível à temperatura e à beta, nós precisamos o quê? Precisamos colocar esse VCC muito maior do que o VBE, como nós já tínhamos que fazer nos casos anteriores também. E agora a resistência do coletor é que precisa ser muito maior do que a resistência da base sobre beta mais 1, ok? Então nós podemos fazer aqui um circuito um pouco mais simples de ser polarizado, também utilizando a única fonte de tensão. E agora nós vamos fazer um exemplo desse circuito para tentar deixar um pouco mais claro como é o processo de polarização, ok? Então o exemplo diz, projetar a polarização do amplificador para fazer a corrente do emissor igual a 1 mA e a corrente do coletor entre coletor e emissor, desculpa, a tensão entre coletor e emissor, essa tensão aqui, igual a 2,3 volts, tá? Então, utilizando uma fonte de 10 volts, que ele diz ainda aqui, e sabendo que o transistor possui um beta igual a 100, né? Como a gente projeta, então, esse ponto de polarização? Sempre que ele diz projetar, pessoal, ele está querendo dizer o quê? Determinar os valores de RC e RB, aqui nesse caso, ok? Bom, então vamos lá. Sabendo que o VCE vai ser igual a 2,3 volts, né? O VCE aqui vai ser o próprio VC, né? Porque como o E está aterrado, VCE é igual a VC menos VE, VE é igual a 0, portanto VCE é igual a VC. Tá? Então VC vai ser o próprio 2,3 volts. Com o valor de VC a gente pode determinar o valor de RC, tá? Sabendo que o RC vai ser igual a tensão nesse resistor, que é VCC menos VC, sobre a corrente que vai passar por ele. Como a gente já viu, a corrente que vai passar por ele é a própria corrente do emissor. Portanto, é só substituir os valores aqui, né? VCC 10 menos VC 2,3 sobre IE, que é 1 mA. E aí a gente vai chegar num valor de resistência para o coletor de 7,7 ohms, 7,7 kΩ, ok?
Outro ponto é, considerando que ele está aqui no modo ativo, né, então a gente vai ter uma tensão, uma queda de tensão aqui na junção base emissor igual a 0,7. Da mesma forma, como o emissor está aterrado, a tensão do emissor é zero, portanto o VBE é igual a VB e VB igual a 0,7. Tá? Sabendo quem é VB e quem é VC, a gente pode determinar também a resistência de base. A resistência de base aqui vai ser quem? Vai ser a tensão sobre o resistor, né, que é VC menos VB, sobre a corrente que passa no resistor, que é a corrente de base aqui, corrente B. Tá? Portanto, substituindo os valores aqui, VC 2,3 e VB 0,7, a corrente de base, quem vai ser? A corrente de base, a gente sabe que é a corrente do emissor sobre beta, né? Existe a relação que corrente de base é a corrente do emissor sobre beta. Portanto, escrevendo aqui 1 mA sobre beta, que é igual a 100. E aí nós vamos encontrar essa equação aqui igual a 160 kΩ, tá? Esses são os valores para o RC e para o RB. Bom, conferindo aqui agora quem vai ser efetivamente o valor do emissor, né? Se nós fizermos a conta aqui, substituindo na expressão inicial que nós encontramos para a corrente do emissor, substituindo todos os valores, né? VCC igual a 10, VBE igual a 0,7, o RC nós encontramos 7,7K, o RB nós encontramos 160K, sobre beta mais 1, né? Portanto sobre 101, isso aqui vai dar 1,002 mA, portanto é adequado, né? Os valores que nós escolhemos, eles mantêm a corrente do emissor operando no ponto que foi solicitado, né? Que é de 1 mA para a corrente do emissor. Ok? Então, esse é mais um exemplo aí sobre polarização, para esse caso aqui com apenas uma fonte de tensão. E por fim, né, vamos agora estudar uma outra estratégia de polarização, que é a estratégia de polarização com fonte de corrente. Nesse caso aí, a gente coloca uma fonte de corrente diretamente no terminal emissor, de forma que você fixa de fato, né, uma corrente, você força uma corrente constante aqui no terminal emissor, independente de variações na temperatura, no valor beta, independente de qualquer coisa, né? Que você está colocando uma fonte aqui, você está forçando a corrente a ser igual a essa corrente da fonte. Portanto, é a forma de polarização mais fácil que você pode fazer para o transistor, né? Porque você força diretamente a corrente ali no emissor a ser fixa, tá? Então a corrente vai permanecer constante, independente da temperatura, do ganho beta, inclusive independente do valor da resistência de base. E aí, portanto, né, por a corrente aqui do emissor ser independente desse valor de resistência, você pode escolher uma resistência muito alta, um valor alto de resistência, né, de modo que a base drene uma corrente muito pequena. Se essa resistência de base for alta, a corrente drenada pela base vai ser muito pequena, o que é bom para você, porque você não quer que a sua base drene corrente da sua fonte, né? Porque aí você vai estar consumindo potência no seu circuito simplesmente para um sinal de controle, né? O sinal de controle não deve consumir potência, deve consumir o mínimo de potência possível. Portanto, nesse caso é bom você aumentar o valor da resistência de base para diminuir a corrente de base. É um projeto de amplificador mais simples, como nós já comentamos, né? Só que aí vem só a pergunta, como obter uma fonte de corrente, né? Como é que a gente pode obter uma fonte de corrente a partir de uma fonte de tensão? E aí um circuito que pode implementar isso é esse circuito aqui, que é conhecido como espelho de corrente. É um circuito feito com dois transistores, em que você curto-circuita a base dos transistores, né? Você conecta a base dos transistores e os terminais de emissor. E aí, em um dos transistores, você coloca, né, uma alimentação VCC em cima de uma resistência, e aí você vai aqui determinar, em função do valor dessa resistência, uma corrente aqui nesse coletor. E essa corrente é possível demonstrar que ela vai ser refletida de forma idêntica aqui do outro lado, né? Por isso que se chama espelho de corrente, esse circuito, né? E esse é o ponto justamente onde você conecta aqui o seu circuito, né? E aí ele funciona como sendo uma fonte de corrente, ou seja, essa corrente aqui vai ser aproximadamente fixa, né? Ela vai depender somente desse valor de resistor,
e não do circuito que vai se conectar aqui nesse ponto, ok? Então esse circuito aqui do espelho de corrente pode funcionar como sendo a fonte de corrente aqui para a polarização do transistor, tá? A corrente de referência aqui, que vai ser igual à corrente da fonte de corrente, né? É igual a quem? É a resistência, é a queda de tensão que vai haver nesse resistor, né? Que é dada por quem? É dada pela tensão de alimentação aqui, VCC, menos a tensão VBE, que é essa tensão que existe aqui, né? Menos essa tensão VBE, menos essa tensão aqui de baixo, que é a tensão VEE, só que menos com menos fica mais, né? Portanto, vai ser VCC mais VE menos VBE sobre o valor da resistência, né? Portanto, percebam que para o espelho de corrente nós precisamos de duas fontes de tensão, tá? Portanto, essa é uma estratégia de polarização que também precisa de duas fontes de tensão para ser realizada. E aí você tem o valor da corrente, da fonte de corrente determinada dessa forma aqui, ok? Bom, e finalmente, para exemplificar também mais essa estratégia de polarização, vamos fazer um terceiro exemplo aqui na aula, tá? Então o exemplo diz o seguinte: para o amplificador abaixo, que é um amplificador que está usando uma fonte de corrente aqui para polarização, aí ele diz que a resistência do coletor é 7,5 kΩ, a resistência de base é 100 kΩ, o valor das fontes disponíveis, né, tanto VCC quanto VE, é de 10 volts e o beta dos transistores é igual a 100. E aí ele pede para calcular o valor de R desse espelho de corrente aqui, de modo que a corrente no emissor seja 1 mA, ok? 1 mA. E ele pergunta ainda, o TBJ está no modo ativo nessa condição? Então veja, a corrente de 1 mA é muito simples de ser determinada, né? Ela vai depender simplesmente desse valor da resistência. Então a gente sabe que ela vai ser quem? Vai ser a tensão VCC mais a tensão VE menos essa tensão que existe aqui de base emissor. E aí, substituindo esses valores todos, né? VCC é 10, VE também é 10, a tensão entre base e emissor aqui é de 0,7, uma vez que esse transistor tem que estar no modo ativo, operando aqui no modo ativo, dividido pela corrente que nós queremos, que vai ser de 1 mA, tá? E aí nós vamos chegar a um valor de resistência de 19,3 kΩ, tá? Esse seria o valor para a gente manter aí nesse espelho de corrente. Quanto à segunda pergunta, se está no modo ativo, então nós precisamos saber quem é a tensão aqui de coletor desse transistor para saber se ele está ou não operando no modo ativo, tá? Para a gente determinar isso, inicialmente a gente pode determinar a corrente do coletor, né, que vai ser dado por alfa vezes a corrente do emissor. Alfa, quando a gente tem beta igual a 100, alfa vai ser 100 dividido por 100 mais 1, vai dar 0,99. Vezes a corrente do emissor, que é 1 mA, tá? Isso aqui vai dar 0,99 mA. Portanto, essa é a corrente do coletor. Com a corrente do coletor, a gente pode determinar que a queda de tensão do resistor, que é dado por IC vezes RC, é igual a quem? A VCC menos a tensão VC aqui no coletor desse transistor, tá? Portanto, VCC menos VC é igual a queda de tensão no resistor, que é IC vezes RC. E aí a gente pode isolar aqui o valor de IC e substituir todos os demais valores que são conhecidos, né? Portanto, VC igual a VCC, que é 10, menos a corrente IC, que é 0,99 mA, vezes a resistência RC, né, que é 7,5 kΩ. Então, substituindo todos esses valores, a gente vai chegar num valor de VC igual a 2,57 volts, tá? E aí, com esse 2,57 volts, a gente guarda esse valor aqui, né? Porque aí agora a gente vai precisar determinar as demais tensões, tensão de base e tensão de emissor, para saber se o transistor está ou não no modo ativo, tá? Agora, para determinar a tensão de base, a gente precisa determinar a corrente de base, que pode ser dada em função de beta também, né? A corrente de base é igual à corrente de coletor sobre beta, portanto a gente substitui aqui os valores e encontra uma corrente de base igual a 9,9 microamperes.
Com essa corrente de base, a gente pode determinar quem é a tensão de base, né? A tensão de base é a queda de tensão nesse resistor. Portanto, a tensão de base é 0,99 vezes menos 6 por conta do micro, vezes a resistência aqui que ele diz que é de 100 kΩ, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Uma tensão de base de 0,99 volts. Por fim, né, assumindo aqui que essa junção está polarizada diretamente, a junção base-emissor, então vai ser VBE igual a 0,7, e aqui a gente vai tirar aqui o VE vai ser igual a tensão de base, que é 0,99 menos o 0,7, e aí vai ficar a tensão de emissor igual a 0,29 volts, ok? Bom, a gente tem aqui os valores de tensão de base, tensão de emissor, tensão de coletor, né? Se a gente fizer o cálculo aqui da tensão da junção base-coletor, vai ser quem? Vai ser tensão de base menos tensão de coletor. Portanto, 0,29 menos 2,57, a gente chega num valor de menos 2,28. Ou seja, a junção base-coletor está polarizada reversamente, né? A gente já havia assumido a tensão base-emissor como polarizada diretamente, portanto, junção base-coletor polarizada reversamente e base-emissor polarizada diretamente, a gente tem o transistor operando no modo ativo, tá? Bom, pessoal, e assim nós finalizamos a aula de hoje. Falamos aí sobre 4 estratégias diferentes para polarização de um TBJ em um ponto da curva tensão-corrente do transistor, né? Existem ainda outras formas de polarização. Então, o importante é a gente ter o conhecimento do que é o ponto de polarização, né? E algumas maneiras de como colocar um transistor para operar em um determinado ponto, que a gente chama de ponto quiescente, né? Da curva característica dele. Ok? Espero que tenham ficado claros os conteúdos. Nos vemos na próxima aula.